Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atividade final de vocês, que é a construção do plano de ensino. E o tema do plano é justamente o conteúdo que nós trabalhamos ao longo de toda a disciplina, que é cultura digital e inclusão na EPT. Aí eu fiz algumas anotações aqui, principalmente sobre a estrutura do plano, que eu vou comentar rapidamente, né? E essa estrutura ela já consta lá no tópico 5 para vocês. E eu vou fazer um breve comentário aqui. Dentro da estrutura do plano, nós temos os dados de identificação, e aí você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu o nome da escola, e aí você pode colocar a instituição que você trabalha, ou, né, pensando futuramente numa aplicação, ou você pode colocar a escola, uma escola fictícia, né, caso você não queira. É importante, né, que um outro elemento no plano de aula é o perfil da turma. O que é o perfil da turma? Você vai descrever rapidamente, assim, de maneira bem breve, bem resumida, que perfil é esse, né? É uma turma de adultos, é uma turma de adolescentes, é uma turma mista, qual que é a necessidade dessa turma, quais são as dificuldades, porque é isso que você vai ter que pensar na construção do seu plano, pensar na própria ideia, né, de inclusão digital, ter essa perspectiva ao construir o seu plano. Outro elemento do plano fundamental são os objetivos, e aqui os objetivos eles são divididos em duas categorias, né, que são os objetivos gerais, né, o objetivo geral, na verdade, e os objetivos específicos. E lembrando que o objetivo é o que você quer que o seu aluno aprenda, que habilidade ele vai desenvolver, que conteúdo ele vai aprender ao final da sua aula. Então, o objetivo geral é aquela ideia ampla, geral, e o específico são algumas das etapas ali desse processo de aprendizagem, aplicação e etc. E lá no tópico 5 está especificado como fazer esses objetivos, os verbos, né, os comandos para você utilizar adequadamente. Outra coisa importante são os conteúdos. Aí você vai alinhar, e aí você, sendo da matemática, da física, da química, português, história, geografia, não importa a sua área, você vai alinhar os conteúdos, né, que você prevê ali a se trabalhar e fazer uma conexão desses conteúdos, né, pensar dentro dessa cultura digital, desse espaço, né, de tudo isso que a gente estudou sobre cultura digital. Outro elemento importante a colocar no seu plano são a metodologia, né, as metodologias, ou também conhecido como procedimentos didáticos. Aqui é a sequência, né? No primeiro momento, o que você vai fazer, né? Você vai fazer uma espécie de acolhimento dos alunos, né? Introdução ao tema que vai ser trabalhado, a temática, né? As ferramentas, enfim. Aí você vai organizar de maneira, uma sequência lógica, né, bem fundamentada ali para o seu plano. A penúltima coisa a ser avaliada é justamente a avaliação. Como que você vai avaliar esses alunos, esse conhecimento, essas habilidades adquiridas? Não tem necessidade de ser uma prova, né, prova escrita, né, vocês já sabem disso. Vocês podem optar por pode ser uma participação, né, do conteúdo, uma produção de uma atividade final, né, de um produto final. Aí isso vai a critério de vocês também. E por fim, as referências bibliográficas. E aqui vocês já têm, na verdade, essas referências que são justamente as referências que nós utilizamos ao longo do curso. Todos os textos trabalhados, sejam material de apoio, material complementar, que nós trabalhamos as teorias, né, juntamente dos materiais que vocês pensarem para usar em sala, seja um vídeo, né, algum recorte de rede social, de matéria, notícia, enfim, o que você quiser utilizar ali. E aí, vocês podem pensar, por exemplo, né, eu até anotei aqui, né, uma turma de adultos que precisa aprender a usar algumas ferramentas específicas, como o Word ou o WhatsApp. Então, você pode pensar um conteúdo alinhado ao uso dessas ferramentas. Então, você vai ensinar
o seu conteúdo, mas ao mesmo tempo você vai também explicar sobre o uso e manuseio dessas ferramentas, caso não haja, você identifique, né, que não haja essa habilidade, que há um grupo ou a turma inteira, enfim, né, e alinhar isso com a necessidade, né, com uma necessidade real, né, de uso dessas ferramentas e desse conteúdo também, dessa aplicação. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa aula de português, você pensar o manuseio, o uso da linguagem dentro de um contexto de rede social, de aplicativo como o WhatsApp ou outras ferramentas, até para pensar, por exemplo, no mundo do trabalho ou outra situação que você achar importante. Eu espero ter ajudado vocês. Um abraço a todas e todos, né? E estamos por aqui.